Olá, turma! Tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim como auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema da nossa aula de hoje é a Lua. A Lua é um dos astros mais brilhantes que a gente vai observar no céu noturno. Quando olhamos para o céu, o ponto mais brilhante que a gente vai observar será a Lua. Porém, a luz que vemos na Lua não é produzida por ela, porque a Lua não tem luz própria, ela simplesmente reflete a luz do Sol. É o corpo celeste mais próximo da Terra e é o único satélite natural do nosso planeta, enquanto tem planetas aí com vários satélites naturais, ou seja, com várias luas. E aí, falando em satélites naturais, a gente também tem satélites artificiais que são lançados na órbita terrestre com o intuito de fazer a comunicação, previsões climáticas também. E alguns satélites, eles são visíveis na Terra e seu brilho pode também causar muita curiosidade. Em órbita, também existem estações espaciais tripuladas que atualmente são fundamental para a ciência, e nessas estações tripuladas são realizados diversos experimentos e pesquisas científicas. E quando a gente observa o céu também e observa alguns riscos no céu noturno e que chamamos de estrelas cadentes, na verdade são meteoros, viu? Eles são corpos que não têm luz própria, mas que ao entrar na atmosfera terrestre se aquece pelo atrito com o ar e entra em combustão, provocando um rastro de luz. Mas voltando aí para a Lua, alguns filósofos, os filósofos gregos, como Heráclito, propôs que a Lua e o Sol seriam vasilhas contendo fogo que orbitavam a Terra. Só para a gente ver a ideia que eles tinham antigamente, os pesquisadores, sobre a questão do que seria a Lua. Então, a compreensão, o entendimento sobre a Lua, sobre o nosso satélite, mudou muito ao longo do tempo. E outros pesquisadores perceberam que a Lua era esférica e que ela refletia a luz do Sol. Mais tarde, Galileu, no século XVI, usando o telescópio, ele percebeu que a Lua não era uma esfera lisa, como era proposta de acordo com as observações realizadas a olho nu pelas pessoas. Então, com a ajuda do telescópio, ele pôde ver que tinha crateras na Lua, que se dá essas crateras pelo contato dela com outros astros. Agora a gente vai ver a origem da Lua. Como a Lua foi formada? Será que ela se formou da mesma maneira que todos os planetas pelo Big Bang? A teoria mais aceita é chamada de teoria do grande impacto. O que diz então essa teoria? Essa teoria da origem da Lua afirma que a Lua foi arrancada da Terra pelo impacto de um grande corpo celeste, ou seja, um corpo celeste veio de encontro com a Terra, bateu nela e pedaços do nosso planeta foram jogados no espaço, que se uniu, se agrupou com pedaços desse outro corpo celeste que foi arremessado sobre o nosso planeta e formou a Lua. Esse corpo celeste recebeu o nome de Theia e tinha um tamanho aproximadamente de Marte. E aí a gente tem um esquema apresentado na tela para vocês verem como esse processo entre Theia
e a Terra formou a Lua. Na primeira imagem, a gente vê aí a explosão ocorrendo e partes de Theia e da Terra foram para o universo. Então, a partir da união desses pedaços, formou a Lua. Existem evidências que mostram na Lua, a partir das viagens até esse astro, os cientistas coletaram materiais que percebem umas características semelhantes com o nosso planeta. Então, por isso que essa teoria ela acaba sendo mais aceita. Antes de a gente falar sobre as fases da Lua, a gente vai falar sobre os movimentos da Lua, tá certo? A Lua, assim como outros astros celestes, o Sol, ela nasce do lado leste e se põe do lado oeste. Mas esse movimento é só aparência, tá certo? Mas a Lua, ela tem sua movimentação própria, como de rotação, que ela vai estar girando em torno do seu próprio eixo. E esse movimento, para ele ser completado, que é o movimento de rotação, são necessários 27 dias e 7 horas, o que para a Terra, esse movimento de rotação, equivale a 24 horas. E a Lua também gira em torno da Terra, que pode ser chamado de translação ou de revolução, que é um movimento, né? O movimento da Lua, ele é bem sincronizado entre rotação e translação, e é por isso que a Lua ela se apresenta sempre com a mesma face para nós, para o nosso planeta. Então, a gente só vê uma face da Lua. Eu não coloquei aqui nos slides, mas vocês podem observar no livro de vocês, na página 160, que a gente vai ter a outra face da Lua, que não é visível para nós que estamos aqui no nosso planeta. Agora, entrando no assunto sobre as fases da Lua, chamamos de fase o aspecto que um planeta ou satélite natural apresenta em determinado momento para o observador. A Lua ela não muda e não vai mudar. O que temos é, quando observar ela, quando a gente observa a Lua, a gente tem a impressão de mudança diante da forma que ela está se apresentando. Então, para quem está observando a Lua daqui da Terra, como ele vai ver, é o que vai caracterizar a fase. Ela não vai ficar maior, menor, tudo é de acordo com o que observamos. E quando ela está recebendo também luz em grande quantidade ou menor quantidade. E aí a gente considera praticamente 4 fases da Lua, que é a Lua cheia, a Lua minguante, né, quarto minguante, Lua nova e quarto crescente. Essas são as que a gente considera, mas a Lua tem mais fases além dessas, tá certo? E essas fases ocorrem de acordo com o que observamos aqui na Terra e também de acordo com o ângulo que a gente se encontra e observa a Lua. Então, de acordo com a parte que esteja iluminada, é que a gente vai determinar a fase que a Lua está. Mas isso não significa que ela está maior, que ela está menor, que ela está refletindo pouca luz ou coisa do tipo. Significa que, de acordo com a posição, o ângulo e o reflexo da luz do sol sobre ela, e a gente que está observando, é o que vai determinar a fase da Lua. Aqui a gente vai estar falando sobre a posição relativa do Sol, da Terra e da Lua. De acordo com a posição que a Lua ela vai ter e os reflexos do Sol, vai determinar o que a gente chama de fases, é como a gente vai observar a Lua. A Lua nova a gente não consegue visualizar. Por que a gente não consegue? Porque nesse momento da Lua nova, não vai ter incidência de luz solar na face da Lua, que vai estar voltada para a Terra. Então, por isso que a gente acaba não conseguindo ver a Lua quando ela está na fase de Lua nova. Mas depois de 2 dias, mais ou menos, a gente pode observar, depois da Lua nova, claro, depois de 2 dias, a gente pode observar com aspecto de unha cortada,
que é quando ela vai entrar na fase de crescente, né? No quarto crescente. Então, aí ela já começa a receber, a refletir os raios solares sobre a sua superfície e a gente já começa a visualizar as faces se mostrando, vamos dizer assim, de acordo com o que a gente está observando aqui. No meio do mês, depois da ocorrência da lua nova, o nosso satélite ele pode estar no oposto ao que está indo no esquema, né, numa posição oposta à lua nova, que é quando ela vai estar recebendo todos os raios solares. E nessa posição, a gente vai dizer que é a lua cheia. E depois para completar a fase de lua cheia, a face lunar voltada para a Terra vai ficando cada vez menos iluminada. E é quando ela começa a ficar minguante. Então, de acordo com a posição da Lua, quando ela estiver girando em torno do nosso planeta e recebendo a iluminação solar, é que a gente vai verificar suas fases. Mas lembrando que as fases não significa que a Lua está mudando, alterando alguma coisa. Ela se altera para quem está aqui na Terra, observando ela. A Lua e as marés. O que a gente vai perceber aí é que a gravidade, tanto do Sol como da Lua, vão agir sobre a Terra. Isso mesmo. A gravidade da Terra não, desculpem, do Sol e da Lua, meio que vão puxarem a água da Terra para o centro deles. Mesmo o Sol sendo maior que a Lua, o Sol ele interfere menos sobre a superfície do nosso planeta, porque a Lua ela acaba estando mais próxima e o Sol mais distante. Então, a Lua ela acaba interferindo mais. E é por isso que ela tem uma interferência maior nos fenômenos da maré. Esse fenômeno faz com que a água ela se levante, que chamamos de maré alta. Graças ao efeito de rotação da Terra, diariamente temos 2 marés altas por dia. Uma é provocada pela gravidade dos astros e uma outra pela compensação da gravidade da Terra. E as fases da Lua também interferem nas marés. Na imagem aí ilustrada, a gente vai ter que a Lua, o Sol, na verdade o Sol, a Lua e a Terra, eles estão com a órbita igual, vamos dizer assim, né? Eles estão em sincronia. E nesse momento vai haver a interferência da Lua e do Sol, né? Da gravidade deles, de puxarem para o centro o que está no nosso planeta. Então, eles vão puxar a água e isso vai fazer o fenômeno da maré alta. Os eclipses. Então, os eclipses é um fenômeno no qual um astro deixa de ser visível total ou parcialmente e coberto por outro astro. Então, quando o astro desaparece, digamos assim, não fica visível totalmente ou parcialmente, é porque foi coberto por outro astro. Todos os astros iluminados pelo Sol produzem uma sombra no espaço. A Terra tem uma sombra. A sombra é composta por 2 regiões distintas, a umbra e a penumbra. A umbra é quando tem escuridão total e a penumbra ela fica mais nas bordas e é menos escura, né, que a umbra. Aí a gente vai ter, eu vou estar apresentando para vocês 2 processos de eclipses, que é o eclipse lunar, que é no momento que a sombra da superfície do nosso planeta vai estar sobre a Lua. E por isso que ela vai ficar totalmente coberta. E ela está mesmo na região de umbra, que é essa região do cone. O penumbra é essa parte mais acima e abaixo, onde vai estar ocorrendo a umbra da Lua. Aqui a gente vai ter a demonstração do eclipse solar,
que é a sombra da Lua que vai estar sendo projetada para a Terra. E aí dá a impressão que o Sol ele está sendo recoberto. E aí a gente tem o eclipse solar. Lembrando que a gente tem que ter todo o cuidado no momento de que está visualizando esses fenômenos, principalmente o fenômeno do eclipse solar, porque pode prejudicar nossos olhos. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Anote as dúvidas de vocês, curiosidades, para assim a gente adquirir novos conhecimentos juntos. Bons estudos e se cuidem!